Olha, doutor, eu já fui até voluntário do projeto da Vanessa lá em São Vicente e a gente viu que ela fazia um trabalho bem próximo e a constelação era facultativa, né? A pessoa fazia se queria. Cabia a nós, voluntários, que entendíamos do processo, falar do que se trata e onde pode chegar. Mas a gente via resultados incríveis, benefícios incríveis, tanto para as pessoas quanto para o andamento do processo. E o que eu entendo, depois de vários anos trabalhando com isso, é que realmente precisam de pessoas como você, como uma pessoa que trabalha contigo, que foram atrás do conhecimento, se especializaram, porque infelizmente a gente acaba pagando o preço de muita gente que faz um workshop no final de semana e já sai o mestre, né? Mas vamos lá, só para meu entendimento, vai. A tua estrutura, volto a dizer, ela é gigante. Quando você faz essa prévia aí dentro do Sejusc, tecnicamente, quando chega lá na frente, a pessoa passou por uma mediação, por uma constelação e continuou o processo e foi para uma sentença. Quem está lá na frente, que seria o juiz que vai julgar e tudo mais, ele vendo todos esses trâmites, essas tentativas, e viu que, de repente, o processo caminhou, mas caminhou de uma maneira mais tranquila de solução, a gente acredita que esse processo chega de uma maneira mais tranquila para ele, né? Para ele poder tomar a decisão, e mesmo que, como você falou há pouco tempo, quando se toma uma decisão, alguém sendo prejudicado, eu acho que depois de passar por essa etapa, o prejuízo é menor para as pessoas, né? Porque o judiciário, o juiz, ele tem que tomar decisão dentro da lei. E uma coisa que você falou que me encantou demais, que você fez todos os procedimentos dentro da legislação, dentro da lei, e que a constelação bem realizada, ela não fere nenhuma lei. Ela é um argumento a mais, eu acho que uma prática a mais, que sendo bem utilizada, com certeza não fere a lei. Então, o que você tem a falar sobre isso, Cleiton? Então, Inácio, quando a gente finaliza o atendimento no Sejusc, que volta para o processo para a vara, a gente não tem controle, a gente não faz nenhum acompanhamento posterior. Aqueles que, depois de passarem pela mediação e dentro da mediação, elas participarem ou da oficina ou da própria constelação, e que tiver o acordo, ele já sai daqui com o processo, vamos dizer, encerrado, porque eu mesmo homologo o acordo e o acordo já volta homologado para o juiz da vara. E o juiz não vai nem ter contato com essas pessoas. Mas aqueles que passaram por todos esses procedimentos e que nós não conseguimos fechar o acordo, isso às vezes, e a gente tem notícia, a gente tem recebido essas notícias, não que a gente faça esse acompanhamento, mas a gente tem recebido essa notícia, em algum momento no andamento do processo, até antes da sentença, as partes acabam firmando um acordo lá na vara, depois que a gente já fez os atendimentos aqui. A gente percebe, em alguma medida, que às vezes naquele momento as partes ainda não estão prontas. Mas com o passar do tempo e tudo aquilo que foi feito, o trabalho todo que foi feito com eles aqui, as oficinas reflexivas, educativas, o acompanhamento, a mediação, a mediação é uma ferramenta fantástica, né? Algo que facilita muito a comunicação entre as pessoas. A gente percebe que há uma melhoria da comunicação entre eles. Ainda que eles não façam um acordo, eles voltam para o processo de uma maneira diferente. E eles vão chegar lá, e provavelmente quem vai colher o fruto disso é o juiz titular do processo, porque pode ser que nesse percurso, até ele dar a sentença, as partes tenham se acalmado, né? Elas tenham percebido, aquilo tenha sortido algum efeito para elas e eles acabam fazendo acordo nesse percurso. Às vezes não faz o acordo aqui, mas faz o acordo por lá. Eu tenho tido notícias de situações como essa. E eu mesmo já vivi dessa experiência. Antes de eu trabalhar com a constelação, eu já encaminhava para as oficinas de paz, essas oficinas, né, idealizadas pela Vanessa Alfiero. E eu fazia um trabalho interessante, porque na audiência eu falava com eles assim, olha, vocês não estão se comunicando, a situação está completa, vocês vão fazer o seguinte, eu vou suspender essa audiência aqui hoje, vocês vão participar dessa oficina, depois que vocês participarem dessa oficina, nós voltamos a conversar. E aí, quando eles voltavam na próxima sessão, eles voltavam completamente diferente. E olha que eu não estou falando nem de constelação, eu estava falando de participar de uma oficina educativa, reflexiva, com alguns conceitos, princípios legais, inclusive,
que foi muito bem idealizado, e dentro dessa oficina eles entenderam, opa, eu preciso parar de brigar com o pai do meu filho, com a mãe do meu filho, porque isso está prejudicando a mim, a ele e ao filho, principalmente. E aí eles voltavam de uma maneira mais tranquila. Se eu não conseguir o acordo, pelo menos a decisão ia sair de uma maneira diferente para eles. Eles poderiam olhar essa decisão com um olhar diferente, não com aquela situação de insatisfação que normalmente se tem com uma decisão judicial. Porque a decisão judicial é isso, ela vai desagradar pelo menos um, quando não desagrada os dois, né? Mas realmente o que eu fico encantado com todas, não só a constelação, com toda essa evolução da justiça, né? Que a gente tende a ter uma sociedade melhor, né? Eu acho que não é que as pessoas se sentem injustiçadas, mas como você disse, que numa briga sempre um perde, né? É, Então, eu acho que um dos grandes prejudicados são principalmente os filhos, né? Então, é, eu vejo de uma maneira assim bem simplista, muitas mudanças houveram, e eu sou bem propenso a estar sempre de ouvido aberto ao novo, né? E, infelizmente, eu acho que o judiciário antes do Sejusc, antes dessas coisas, ele era um pouco assim, fechado na caixinha, né? E agora, com todas essas ferramentas, o judiciário ficou muito mais leve. E eu acho que, dentro desses processos todos, além de diminuir o tempo, diminuir o trabalho burocrático, fica insustentável o trabalho de todos os juízes, né? Porque quando ele tem que atender 2, 3, 5, 10 audiências num dia, fica difícil ele realmente ter a história toda. E o Sejusc, essas partes e essas técnicas ajudam demais a justiça, aos processos ficarem mais leves, né? E o resultado ser mais satisfatório para a sociedade. é. Então, Você Cleiton, acrescentou, Inácio, só acrescentando um dado importante nessa sua fala, e é o que eu tenho utilizado muito hoje nas minhas palestras, né, no momento que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, para mim, a ferramenta e o conhecimento o caminho que nós temos para a humanização da justiça. Quando nós falamos de uma justiça mais humanizada, é uma justiça em que a gente olha para as partes e não olha para os processos. Porque, infelizmente, o volume de processos que os juízes têm hoje, são submetidos hoje, é um volume desumano. E a gente tem prazos e a gente precisa de informar números o tempo inteiro, quantas sentenças você deu, quantos processos você encerrou, e aí esses processos passam a ser apenas números e nunca pessoas. Quando eu tenho a oportunidade de olhar para as pessoas e de tratar as pessoas com a dignidade que elas merecem, que elas precisam, isso muda completamente. Muitas das pessoas vêm para o judiciário apenas querendo ser ouvidas pelo juiz. E aí, aqui no Sejusc, elas têm a oportunidade de ser ouvidas pelo juiz. Então, o que acontece? É uma forma de humanizar o tratamento que as pessoas recebem no judiciário, porque lá na vara o juiz está tão preocupado em dar conta dos números que ele não vai olhar para esse processo com essa humanidade, ele vai olhar simplesmente como mais um número, mais um processo que ele precisa encerrar rapidamente, porque ele está sendo cobrado por isso. Cobrado pelo Estado mesmo, cobrado pelo CNJ, cobrado pelas próprias partes. Então, aqui a gente tem essa oportunidade de mostrar para eles esse lado de humanidade. E aí torna o serviço da gente muito mais leve, né? O grande diferencial deste conhecimento, e aí é bom que as pessoas tenham conhecimento disso, o grande diferencial de estudar, né, para mim, foi justamente a transformação que provocou em mim, mais em mim do que nos outros. Porque a partir do momento em que eu me tornei um juiz melhor, que eu faço o meu trabalho de uma maneira diferente, que eu consigo olhar para cada uma das partes que chegam com esse olhar, né, sistêmico, né, com essa postura adequada de tratamento e ver neles, né, pessoas que está tudo certo se der acordo, se der acordo ótimo, se não der acordo está tudo certo também, né, vocês têm seu tempo, eu converso com eles, eu mostro para eles, eu chamo eles a essa reflexão, e aí dentro dessa reflexão é que faz a diferença, é dentro desse trabalho que faz toda a diferença. Aí o trabalho fica muito mais leve, então eu consigo contornar as dificuldades do conflito de uma maneira diferente que, se eu fosse apenas o juiz sentenciante, eu não conseguiria fazer. E aí é bom para as pessoas entenderem, no judiciário, a constelação não é ficar fazendo constelação nas partes o tempo inteiro, não. Né? O efeito que vai trazer para o judiciário o conhecimento filosófico
que a constelação nos traz é tornar profissionais mais eficientes, fazer com que os profissionais sejam mais humanos, fazer com que o trabalho seja mais leve e mais efetivo. Então, as pessoas podem ficar tranquilas, eu não estou preocupado em constelar todo mundo, até mesmo porque nem todo mundo pode ser constelado, e a gente sabe disso. Mas o que eu posso oferecer para essas pessoas é diferente a partir do momento em que eu me tornei um profissional melhor. Então, acho que o grande ganho do sistema é que nós nos tornamos profissionais melhores. Isso vale para os juízes, vale para os advogados, para os defensores públicos, para os promotores de justiça. Quando nós temos atuando pessoas que têm esse olhar sistêmico, o trabalho da gente fica muito mais fácil. Olha, Cleito, você pegou todo o meu discurso, então eu não vou falar mais nada, mas esse é o objetivo desse projeto, Justiça e Família Serviço do Amor, uma justiça mais humanizada, uma vida melhor, e com certeza trazer pessoas como você, que têm uma visão muito aberta para o novo, né? Porque realmente o novo, às vezes, é difícil, mas quando você se torna um juiz melhor, a sua vida melhora, a sua vida pessoal, familiar, é tudo muito melhor. A minha vida mudou muito depois da constelação. A minha também. E eu acredito que esse é o nosso papel na sociedade, transmitir essa informação para frente. Eu agradeço muito esse dia de hoje. Já fica o convite para uma próxima, depois a gente vê uma agenda, que foi muito gostoso. Eu falo sempre, quando eu bato papo com o mineiro, eu me sinto em casa, né? Porque o mineiro é todo acolhedor, é um povo maravilhoso. Então, Cleide, suas considerações finais, muito obrigado pelo dia de hoje. Então, eu agradeço a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre isso. O tema, né, dessa websérie aí é justamente apresentar para as pessoas um lado positivo de tudo isso, né? Que realmente isso transforma pessoas, transforma vidas, né? Nos torna mais humano, faz com que a gente tenha realmente um trabalho diferenciado e as pessoas não precisam preocupar que nós não estamos querendo prejudicar ninguém, não, nós estamos querendo ajudar. O nosso trabalho é auxiliar as pessoas, eu acho que nós não estamos nos desvirtuando, não. E parabéns aí pela iniciativa de fazer essas divulgações para que a gente possa esclarecer a sociedade precisa ser esclarecida, porque às vezes eles usam um discurso do qual eles não sabem nem de onde saiu esse discurso e não sabem exatamente de onde, se essa informação é correta ou é incorreta, porque também não tem dados para poder comprovar e nem checar isso, né? Tá certo, Cleiton. Muito obrigado. E para vocês que estão nesse canal, compartilhe esse vídeo e vamos levar a informação pelo mundo afora. Cleiton, foi uma honra ter aqui conosco e muito obrigado. Eu que agradeço.